engenheiro especializado em economia, o professor agrícola Bethlen dirigiu o COPEAD, a mais importante escola de pós-graduação em negócios da América Latina, de acordo com o Financial Times. Ele explica por que o Brasil já não tem tantas empresas familiares e conta como é difícil formar sucessores nos negócios. Professora agrícola Bethlen, qual é a origem da sua família? É muito controvertida. Meu nome é um nome tipicamente europeu central, né? São 5 consoantes e duas vogais. E a tradição da família é que a origem é húngara, que nós viemos de uma velha família da Hungria. Mas pode ser também um nome israelita, pode ser que tenha sido algum judeu que adotou o nome Bethlehem, que é a cidade onde nasceu Jesus. São coincidências, eles significam coisas diferentes em húngaro e em hebraico, mas nós não sabemos, nós não temos certeza da origem verdadeira. Por que o jovem agrícola foi estudar engenharia civil? Porque eu gostava de matemática, a minha família queria que eu fosse militar, eu estava destinado à arma de engenharia no Exército, e eu cheguei à conclusão de que eu não tinha vocação para militar, e resolvi estudar engenharia. E depois o senhor vai fazer engenharia econômica? É porque quando eu terminei o curso de engenharia, eu cheguei à conclusão de que não era bem o que eu queria. Gostei muito de economia, que naquele tempo não havia curso de economia. O curso de economia, quando começou, eu já estava no 3º ou 4º ano de engenharia. Então eu enveredei para o lado da economia. E aí o senhor vai e faz toda uma trajetória de mestre, doutor, livre-docente, professor titular, sempre nessa área de administração. Eu sempre trabalhei numa área que se chamava Organização das Indústrias. Eu sempre atuei numa área que é ligada à administração industrial. Há formas de fazer a indústria ser mais eficiente e mais lucrativa. É uma certa forma de administração. E eu fui assistente do professor César Cantanhede, que era o catedrático de Organização das Indústrias. Trabalhei com Carlos Nilo Gondim Pamplona, quando ele ficou na cadeira durante algum tempo. E depois resolvi fazer concurso na área de... Eu fui professor adjunto de engenharia, de Organização das Indústrias. E aí resolvi fazer concurso para administração. E fiz concurso para adjunto e fiz concurso para titular na área de administração industrial. Na UFRJ, o senhor leciona na COPEAD. O que é a COPEAD? A COPEAD é um instituto autônomo da universidade, ligado diretamente à decania CCJE, e ela surgiu de um programa da COP, daí o nome COPEAD. Ela era o programa de administração da COP. Quando um órgão do governo chamado Programa Nacional de Treinamento de Executivos, PNTE, resolveu criar mestrados em administração no Brasil, ele escolheu a COPEAD como um dos centros de excelência. E a COPEAD tornou-se independente da COP, mas não quis abandonar o nome da tradição de engenharia, que quase todos os professores eram originários da engenharia, e nós guardamos o COPEAD, quer dizer COP Administração, Programa de Administração da COP. Ela foi tratada de COPEAD durante muito tempo no feminino, e depois virou instituto, voltou a ser masculina, né? Até hoje tem gente que fala a COPEAD e fala o COPEAD. Mas ele é realmente um instituto de administração, uma escola de pós-graduação e pesquisa em administração. Qual é a importância, então, do COPEAD hoje? A grande importância do COPEAD é que o COPEAD, desde o início, ele procurou se pautar, e essa é a minha bandeira pessoal, inclusive, em que a administração é algo dependente de local e de tempo. Ela não é uma teoria imutável, ela é uma praxis, é algo que vai sendo desenvolvido e aperfeiçoado à proporção que se faz. Então, a administração no Brasil, em 1990 era uma coisa, no Brasil em 2005 é outra. No Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos é outra. Então é extremamente importante que a gente tenha um contato íntimo e próximo com a indústria, com o comércio, com a área de serviços, estar sempre trocando informações com os executivos. Isso foi uma característica da COPEAD desde o seu nascedouro.
Nós hoje temos uma quantidade de casos muito grande. Casos são estudos de situações do mundo real que você documenta e leva para a sala de aula para discutir alternativas. E nós temos muitos casos de marketing, de finanças, de produção, de logística, de estratégia, de recursos humanos, casos brasileiros, que foram desenvolvidos por professores e alunos da COPIAD, além de um enorme acervo de teses de mestrado e de doutorado, todas visando a aplicabilidade de certas teorias, de certos conceitos, de certos construtos à realidade nacional. Então, nós temos uma importância muito grande porque a gente, na realidade, cria conhecimento e metodiza conhecimento sobre administração no Brasil. O mestrado e o doutorado no COPIAD são grátis. São grátis. São. E o pago são os cursos... Alguns alunos ainda recebem para estudar, ainda tem bolsa, né? As bolsas têm rareado. De uns anos para cá, o governo tem gradativamente diminuído o número de bolsas. Isso tem dificultado certas pesquisas e certos trabalhos que a gente poderia fazer. Mas ele, em resumo, é grátis, quer dizer, não custa nada ao aluno. Agora, há também cursos avulsos de MBA. Nós com esse quadro de verbas escassas no governo federal e com o curso sendo grátis, ele seria insustentável. Quer dizer, não existiria curso de mestrado e curso de doutorado se nós não tivéssemos tomado a iniciativa de fazer cursos para a comunidade cobrando. É o dinheiro desses cursos que sustenta um mestrado de alta qualidade, um doutorado de alta qualidade. Nós granjeamos uma importância substancial em cursos pagos por executivos da comunidade, do mercado carioca e adjacências, né? Nós chegamos a ter alunos até de São Paulo. O senhor também é professor visitante em Harvard e na Universidade de Santiago. Não, em Harvard eu não fui professor visitante. Em Harvard eu fui visiting scholar, que não tem boa tradução em português. É um cidadão que é chamado para estudar de acordo com o seu desejo, sem programa. Um pesquisador? Um pesquisador visitante. Eu passei 7 meses em Harvard, eu mesmo fazendo o meu programa, eu mesmo escolhendo o que eu pesquisava. Eu pesquisei basicamente na área de estratégia, na área de comportamento organizacional e principalmente em estratégia de ensino, quer dizer, como que Harvard imaginou a criação de conhecimento, as pesquisas e a transmissão desses conhecimentos para os seus alunos. Foi isso que eu me entrevistei 40 professores de Harvard sobre este tema. Nós poderíamos dizer que já foi uma pesquisa sobre gestão do conhecimento? Um pouco. Não se falava nisso porque foi em 1977, 78. Então não se falava muito em gestão de conhecimento, mas foi isso, né? Como é que se gera, como é que se distribui, como é que se gere esse conhecimento de uma forma eficaz, como Harvard é uma das universidades mais renomadas do mundo, quer dizer, ela faz o trabalho dela muito bem feito. Eu coligi muita coisa, publiquei um pequeno trabalho sobre a pesquisa em Harvard, a revista da Administração de Empresas publicou um resumo desse trabalho. Agora, em San Diego, eu fui professor visitante, eu dei um curso de estratégia internacional, em 2005. Mas, voltando a essa sua pesquisa, foi possível aplicar alguma coisa depois aqui desse conhecimento na COPIAD, além da publicação? Sim. Toda a maneira que Harvard entende de que a principal missão da escola de administração é examinar o que eles chamam de best practice, qual é a melhor prática, o que está dando certo no mercado. Isso tem que ser olhado com método, com disciplina, de forma científica. E pesquisar, procurar descobrir as diversas singularidades e as diversas comunalidades entre os conhecimentos das diversas empresas em diversos ramos. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento do conhecimento na área, quer dizer, para que
a área seja atualizada, né? Porque quem inventa administração, quem descobre formas novas de administrar, não é professor de administração. Quem faz isso é o administrador. O administrador que está na linha de frente, que imagina uma nova forma de fazer um plano de marketing, uma nova forma de fazer um plano de negócio, uma nova forma de imaginar uma estratégia para flanquear o inimigo. E o professor tem que estar observando, metodizando e transmitindo. Professor, o senhor publicou vários livros. Vamos a alguns deles. Em 2003, o senhor publica Evolução do Pensamento Estratégico no Brasil. Qual é essa evolução? Bom, essa evolução tem sido enorme. O Brasil era um país totalmente não competitivo, sem possibilidade de competir com quem quer que fosse, porque nós criamos grande parte da nossa indústria dentro de um modelo que a Maria da Conceição Tavares batizou de substituição de importação. Substituição de importação significa fabricar o que já é vendido. Então, se você fabrica o que já é vendido em menor quantidade, que era o que ocorria, você não precisa se preocupar com marketing. Você não precisa estar preocupado com estimular a venda do seu produto. Como tinha uma barreira alfandegária de 170%, mais o custo de transporte, de seguro da mercadoria do exterior para cá, e mais o lucro do exportador e do importador, você tinha uma proteção de custo realmente pornográfica. Então, você não tinha absolutamente que se preocupar com custo. Então, nós geramos um empresariado sem preocupação de custo e sem preocupação de venda. Quando o nosso presidente Fernandinho é o louco resolveu fazer aquela barbaridade de cortar as barreiras alfandegárias sem nenhuma preparação prévia, ele quebrou uma quantidade enorme de indústrias. As que sobreviveram foram as que souberam se adaptar e que se tornaram preocupadas com custo e preocupadas com marketing. Então, houve uma evolução, eu diria quase que uma revolução na forma de administrar empresas brasileiras. E depois disso nós tivemos outras modificações que o resto do mundo não conhece. Eu não conheço nenhuma economia que tenha vivido 10 anos sobre inflação pesada como o Brasil, né? De repente, um grupo de economistas inventa o URV e a inflação acaba. Todo o processo de administração bancária sofreu uma revolução, não foi uma evolução, foi uma revolução. E o das empresas também, que as empresas se habituaram a viver do giro do seu dinheiro e não da sua competência profissional. E depois que isso aconteceu, depois que nós abrangemos uma moeda forte, nós já tínhamos tido a ruptura do colo da barreira alfandegária da proteção da indústria nacional. Então, as pessoas tiveram que se adaptar, as pessoas tiveram que gerar uma nova forma de administrar as empresas. Só que o que ocorreu é que, com essas modificações, o Brasil se tornou parecido com os demais países desenvolvidos. Nós entramos na globalização e nos tornamos competitivos. Hoje já tem acontecido várias empresas brasileiras irem para o exterior e competirem com sucesso, né? E aí, em 96, o senhor escreve Avaliação Ambiental e Competitiva. Avaliação Ambiental e Competitiva é um livro que foi editado e depois ele foi incorporado num outro livro meu que chama-se Estratégia Empresarial. Porque a estratégia é feita da combinação dos recursos que a gente conta e a estratégia nossa, a estratégia do tigre caçando, a estratégia do antílope fugindo, é tudo a mesma coisa. Você procura adaptar seus recursos às circunstâncias que te cercam. Então, é muito importante que a gente se conheça os próprios recursos, a empresa seja bem controlada e bem administrada, e a gente conheça o meio ambiente, conheça o que é que nos rodeia, onde é que nós estamos, né? Mas, em termos competitivos, o Brasil está mais para tigre ou mais para antílope? O Brasil está num antílope, está numa mistura das duas coisas. Nós, em alguns mercados, somos caça, em alguns mercados nós já somos caçadores. Nós já temos indústrias como a Gerdau que vai para o exterior, compra a empresa
estrangeira e torna essa empresa mais competitiva. Nós temos empresas como a Marco Polo, que compete com vantagem em vários países do mundo com seu produto, que é o carroceria de ônibus. Nós temos a Tramontina, que vende produtos em vários países do mundo com vantagem, né, competitivamente. E temos a Odebrecht e algumas outras empreiteiras que trabalham executando obras em outros países, ganhando concorrências locais com maior eficiência e com maior conhecimento do que os concorrentes internacionais. Nós hoje temos várias empresas competitivas, Natura, já é difícil citar de memória, porque já são mais de uma vintena de empresas que estão competindo com vantagem no mercado internacional. Embraer. Em 1989, o senhor escreve Gerência à Brasileira e, em 1999, Gestão de Negócios, Enfoque Brasileiro. Que gerência e que enfoque brasileiro é esse? O livro Gerência Brasileira tinha por objetivo mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, que a nossa economia era muito pequena. Então, quando você tem uma firma que vende 10 e você quer se inspirar em firmas que vendem 10 mil, você provavelmente vai fazer coisa errada. Então, um dos objetivos do livro é mostrar o pequeno tamanho da empresa brasileira. A segunda objetivo do livro era mostrar que nós tínhamos um processo de educação de gerentes e de administradores muito pequeno, muito incipiente, e que para nós conseguirmos tripular todas as empresas que nós precisávamos ter e todas as empresas que cresceriam enormemente para se tornar competitivas, nós temos que fazer um esforço muito grande na área de treinamento. Esforço esse que nós fizemos, mas não exatamente como deveríamos fazer. Nós criamos uma quantidade enorme de cursos de MBA executivo que são paliativos, são cursos que resolvem parcialmente o problema. Eles não têm a profundidade do mestrado e do doutorado. Então, eles não resolvem, na realidade, a carência de cuca de obra, né, que nós temos para dirigir todo esse imenso país que está por aí. O Brasil tem um problema endêmico de gerência. Nós temos falta de gerência. Os nossos problemas é uma pergunta que se faz, né? Se o nosso povo é constitucionalmente corrupto, porque a gente lê o jornal, é corrupção para tudo que é lado. Eu diria que isso talvez, né, com grandes discussões filosóficas sendo provocadas por isso, talvez o ser humano tenha nele a parte má, né? Mas o controle evita isso, né? Se você é controlado, você não consegue ser mal. E o grande problema do Brasil é que nós não temos bons controles, quase que em lugar nenhum. Professor, o senhor também é professor de sucessão. Nós temos costume de formar sucessores? De formar sucessores? Olha, como não havia concorrência, como o Brasil, no meu livro Evolução do Pensamento Estratégico, tem 2 ou 3 fases em que, na realidade, não se pensava estrategicamente, porque não havia concorrência, as empresas geravam um lucro muito elevado. E gerando um lucro muito elevado, os defeitos administrativos ficam mais ou menos ocultos. E o dinheiro necessário a renovar o parque industrial da empresa, o seu parque, as suas instalações, era mais ou menos oriundo dos próprios lucros da empresa. No momento que surgiu a concorrência e que se apertou a margem de lucro, a empresa passou a não poder ser autofinanciada, ela passou a necessidade de aporte de capital. E com essa necessidade de aporte de capital, uma quantidade, eu diria, exorbitante de firmas de família foram vendidas. Houve uma significativa desnacionalização, né, de várias indústrias brasileiras. As outras que permaneceram tendem a considerar que o negócio deve ficar na família. E a família tem problemas. A família tem uma quantidade enorme de problemas, que é a área dos psicanalistas, que nas empresas não familiares não são tão
pertinentes, né? Os problemas psicanalíticos não são muito importantes na empresa não familiar. De modo que a empresa familiar é muito difícil. Você dar consultoria de sucessão numa empresa familiar é muito difícil, por todas aquelas dificuldades que antes do programa você me falava, das noras, dos genros, de todo mundo querer manter o mesmo padrão de vida. E se um cidadão tem 4 filhos, a firma dele tem que crescer 4 vezes no período em que os filhos se tornam adultos. Quer dizer que você tem 18 anos a 25 anos para crescer 4 vezes. E se cada um desses filhos tiver 4 filhos, você tem mais 18 anos para crescer 16 vezes. Isso é muito difícil. Então, a problemática da empresa familiar não é uma problemática brilhante, é uma problemática difícil. Há também agora a questão bastante divulgada em administração de governança corporativa. Que conceito é esse de governança? Governança corporativa é algo que talvez eu tivesse uma certa dificuldade de explicar em palavras simples, mas na realidade o que ela significa é que qualquer acionista da empresa merece o mesmo respeito da direção da empresa. Como o Brasil teve um período em que o acionista minoritário era completamente abusado, né? Se fazia o que se entendia com acionista minoritário. O acionista minoritário era alguém que emprestava dinheiro sem juros e sem prazo para ser pago, e era abusado. A governança corporativa tem como objetivo primordial fazer com que todos os acionistas sejam igualmente bem tratados pela empresa. Agora, tem ferramentas mais ou menos complexas para que você consiga chegar a esse resultado. No Brasil, ocorreu um problema um pouco de modismo, né? A governança corporativa ficou na moda, se fala muito em governança corporativa, mas eu diria que nós percorremos um caminho ainda muito pequeno em termos de realmente dotar as empresas brasileiras de uma governança que não faça diferença entre os diversos tipos de acionistas e de pessoas interessadas na empresa, stakeholders, como os americanos chamam, os apostadores na empresa, serem tratados todos com igual consideração e com igual importância. Ainda tem um longo caminho para percorrer. Há grandes empresas que dão, inclusive, ações para seus empregados. Isso é uma boa política? Eu acho que sim, só que se a empresa não valoriza, o empregado não quer a ação. Então, é uma boa política numa empresa em crescimento, numa empresa que evolua. É, sem dúvida, um enorme estímulo para que o funcionário aumente a sua participação na empresa, fique mais dono da empresa, mais participante da propriedade da empresa. Voltando ao tema corrupção, que nós temos, lamentavelmente, visto tanto, e voltando à sua questão, o senhor, então, defende que o que nos falta são meios de controle? Não só nos falta meios de controle, como eu diria que, culturalmente, nós temos a cultura do bom mocismo, como diz o da Mata, nós somos extremamente relacionais. A gente não gosta muito de que ninguém controle a gente. É uma cultura que já não gosta do controle. E não temos competência em controle, quer dizer, nós não desenvolvemos durante anos um conjunto de conhecimentos que levam a se formar muitos profissionais que sejam bons de controle. Nós, no Brasil, nós temos deficiências de controle muito acentuadas em várias áreas, sobretudo no governo. O cidadão, que é um contribuinte, de uma certa forma, ele é entre aspas, um acionista do Estado. Afinal de contas, é o imposto dele que sustenta o Estado. Mas ele tem nenhuma participação, por exemplo, na votação do orçamento. A votação do orçamento da União, o acionista, o cidadão não fala. Falam, obviamente, seus representantes, que nem sempre, lamentavelmente, o representam tão bem. Haveria algum mecanismo de controle que nós pudéssemos realmente trazer ao cidadão
essa possibilidade de acompanhamento? Não, o primeiro defeito que o sistema democrático brasileiro tem é que a gente não participa na escolha dos candidatos. Quer dizer, eu nunca na minha vida participei de nenhuma convenção de partido, eu nunca votei em ninguém que eu tivesse escolhido. Eu sempre votei num elenco que me foi apresentado por pessoas que, em geral, eu não conheço. E isso é o geral com a maioria dos brasileiros. A gente não escolhe em quem a gente vai votar. Alguém escolhe essas pessoas. E esse alguém é um número muito pequeno de pessoas, dado o tamanho da população brasileira. Quer dizer, nós teríamos que ter, talvez não a eleição do deputado distrital, mas pelo menos que os partidos tivessem convenções distritais, que emanasse da população uma força política que fosse elegendo seus representantes, partindo do município, indo para o estado e chegando ao federal, né? Então, nós já temos, isso é um defeito muito sério do nosso processo eleitoral, político-eleitoral. E isso não gera controle, né? Porque o deputado não dá satisfação para ninguém, porque o deputado não sabe quem votou nele. Todo mundo que vai falar com ele diz que votou nele. E então ele não acredita. Quando você diz para ele, eu sou seu eleitor, ele, pois não, ele dá um sorriso cortês, mas ele não está acreditando, porque todo mundo diz que votou nele. A vantagem da eleição distrital é que o deputado presta conta para alguém. Também na questão das contribuições de campanha, né? Esse controle poderia existir. Não tem controle nenhum e nós, infelizmente, temos um problema de que se considera que Caixa 2 é uma coisa natural e que, segundo disse o presidente, sistêmica, né? O senhor, então, acredita que faltam administradores no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que as escolas de administração pública no Brasil evoluíram brutalmente. Eu acho que nós temos algumas escolas, como a EBAP, por exemplo, e a escola de Brasília, que eu não me lembro o nome, são escolas de escola, são escolas de boa categoria. Mas o número de pessoas que são formadas é insuficiente pelo atraso que nós acumulamos. Nós, nos últimos 10 anos, nós temos recuperado o nosso atraso. A gente, proporcionalmente, a gente treina mais gente do que os Estados Unidos. Mas o atraso era tão grande que nós precisamos de mais 30, 40 anos para recuperar o atraso. Infelizmente, nós deixamos de existir um atraso educacional monumental no Brasil. O que deve estudar um jovem de hoje que tem a intenção de ser um gestor estratégico? Bom, ele deve estudar administração, ou engenharia, ou economia. O importante é que ele faça uma pós-graduação, porque a graduação não é suficiente para formar um bom administrador. E o sistema de barriga no balcão, ele foi bom em outras épocas, quando o balcão não mudava. Hoje em dia, de 2 em 2 anos, as firmas são totalmente revolucionadas, né, se esse termo existe. Então, a experiência deixou de ter a importância que tinha. Hoje, quando a gente conversa com alguém que tem 20 anos de experiência, ele, se realmente tem 20 anos de experiência, ele mudou de opinião 20 vezes. Se ele tem a mesma opinião de que há 20 anos atrás, ele é totalmente obsoleto, não serve para nada. Professor Agrícola Bethlen, o senhor, como professor de administração e de alta administração, chegou inclusive a professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas pensando agora na gestão estratégica do Brasil e pensando no futuro do Brasil, o senhor que tem 6 filhos, 11 netos e 4 bisnetos, que mensagem o senhor deixaria para os seus bisnetos, Manuela, Carolina, Pedro e Felipe, sobre o futuro do Brasil? Eu acredito em trabalho. É um dos grandes problemas que existem. Tem um autor chamado Landes que diz que há 2 ideias fortes, 2 ideias forças muito importantes, que é acreditar em inovação e acreditar em trabalho.
Nós, no Brasil, acreditamos um pouco em inovação, mas a gente acha que quem trabalha não tem tempo de enriquecer. E isso é uma coisa errada. Eu acho que todos os países bem-sucedidos no mundo, eles são baseados em trabalho pesado. Eu acho que bom aluno se faz estudando muitas horas, repetindo centenas de vezes os mesmos exercícios. Eu acho que se nós queremos ter um Brasil no futuro realmente competitivo com as demais razões, a gente tem que arregaçar as mangas e começar a trabalhar e trabalhar pesado.